Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida. Esta revista que foi escrita pelo pastor João Nogueira, com o tema Chamados para Influenciar, Discipulado e Transição nas Gerações, com base nos livros de 1º e 2º Samuel. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário falando de onde você é, qual igreja você pertence, e acione o sino das notificações e compartilhe também aí com o WhatsApp da sua igreja. Toda semana publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 5, que traz o título Chamado não é suficiente, e que tem o texto base em 1 Samuel 10, onde estaremos lendo apenas os versículos do 17 até o 24 para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa. E lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: Vocês veem um homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! Bem, irmãos, o objetivo da lição dessa semana é o de refletir sobre o fato de o chamado de Deus é o ponto de partida, mas não garante a fidelidade ou maturidade. O discipulado, ele forma pessoas que permanecem obedientes, não apenas que começam bem. Conceituaremos quando a monarquia em Israel, explicitando aí também a escolha de Saul como rei, deixando claro que era o rei que o povo escolheu. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm enviado para nós mensagens de todos os lugares. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para o Hélio Machado. Ele é membro da Terceira Igreja Batista em Pilar, em Duque de Caxias. Cumprimento agora o Alfredo Macri. Ele é membro da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O abraço agora vai para o pastor Denis Galvão, da Primeira Igreja Batista em Eldorado dos Carajás, que fica lá no Pará. Quando você mandar aí o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. E também, é claro, se você não está inscrito, se inscrever aqui no nosso canal. Nessa lição de hoje, nós veremos que a vida cristã, ela passa por tomada de decisões. Tomá-las sem buscar a direção de Deus pode nos trazer grandes prejuízos. Neste caso, o discipulado no cotidiano tem uma grande influência. Assim, a lição dessa semana, ela vai tratar de um tema importante do Antigo Testamento, que é o povo de Israel que pediu um rei para ser igual às outras nações. A decisão do povo foi marcada pela aparência,
essa aparência humana e dados superficiais. Tal pedido, mais adiante, trouxe graves consequências espirituais ao povo de Israel, através do rei Saul. Aqui encontramos uma ótima oportunidade para refletirmos acerca do grau de dependência que temos do Senhor. Há algo especial em ser chamado por Deus. É como ouvir o nosso nome ecoando no céu. E com Saul aqui não foi diferente. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia ela fosse um desejo nacional, Deus ele interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu esta forma de governo. Antes, Deus ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele vai levantar uma monarquia na nação de Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Deus o escolheu Samuel, o ungiu, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Tudo apontava para um futuro promissor, mas sabemos como essa história vai terminar. A verdade é que o chamado é só o começo. Não é um passe vitalício para o sucesso espiritual. Não é uma blindagem contra tropeços. É, na verdade, um convite para caminhar com Deus em obediência contínua. O discipulado, ele precisa nos ensinar que não basta aí começar bem. Confesso que já até admirei pessoas pelo dom, pela vocação, pela forma como Deus as usava. Mas com o tempo, eu aprendi que o verdadeiro sinal de maturidade não é a performance em si mesmo, mas a constância, o caráter e a fidelidade no processo. Você pode ter sido ungido, reconhecido, cheio de potencial, mas o que você faz depois disso é o que revela quem você está se tornando. Saul nos ensina, tristemente, que o chamado é uma porta, mas o caminho precisa ser percorrido com obediência. Então, vamos seguir com a nossa viagem nas Escrituras, nos livros de Samuel? Chamado não é suficiente. É sobre este tema que estudaremos a partir de agora. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Chamado confirmado. Deus viu algo em Saul. Chamado confirmado. Deus viu algo em Saul. Neste tópico, nós veremos que Saul, ele procurava jumentas perdidas do seu pai, o Quis. Mas essa busca, narrada em 1 Samuel 9, foi o pretexto divino para o seu encontro com o profeta Samuel, levando a sua unção como o primeiro rei de Israel. Um propósito muito maior do que encontrar os animais, revelando a providência de Deus em usar eventos cotidianos para cumprir os seus planos. De como podemos ver no texto de 1 Samuel 9, Saul não estava procurando ser rei. Na verdade, ele estava apenas procurando as jumentas do seu pai. Quando tudo isso começou, após dias de busca infrutífera por diversas regiões, Saul e seu servo começaram a pensar em desistir e voltar. Mas o servo de Saul sugeriu procurar o profeta Samuel, que morava naquela cidade, porque ele poderia indicar aí o caminho. Samuel, avisado por Deus, já esperava por Saul. Ele revelou a Saul que as jumentas já haviam sido encontradas, mas que ele, Saul, era o escolhido de Deus para ser rei de Israel, o que era o desejo de todo o povo. Aqui vemos que Deus viu Saul
o escolheu e o separou. Usou Samuel para ungí-lo em Mispá, que significa torre de vigia, e ficava perto ali de Jerusalém. Era um centro político-religioso. Sua importância reside em ser um local estratégico para reuniões nacionais para decisões importantes, como julgamentos, renovação de aliança e momentos cruciais de fé e liderança para Israel, funcionando aí como um ponto de encontro e testemunho para aquela nação. E tudo isso nos lembra de algo essencial. O chamado de Deus não é mérito, é graça. Se voltarmos no texto, encontraremos no capítulo 8, o povo de Israel pedindo a Samuel, o profeta, um rei para ser como as outras nações, mesmo não sendo o plano original de Deus. A busca pelas jumentas, que a gente viu aí, que parecia um problema simples, tornou-se o meio pelo qual Deus revelou o seu plano de colocar Saul no trono, transformando uma busca material em um chamado espiritual e político. A Bíblia diz que Saul era bonito, alto, se destacava entre os homens de Israel, segundo registrado aí em 1 Samuel 9:2. Mas sua aparência não era o motivo da escolha por parte de Deus. Era apenas o que o povo valorizava. Deus, porém, viu um coração que podia ser moldado. Viu potencial que ninguém havia visto. E decidiu chamá-lo, mesmo reconhecendo que o desejo por ter um rei era uma atitude de rebeldia do povo, como podemos ver em 1 Samuel 8. Isso nos mostra que Deus continua chamando pessoas comuns, em circunstâncias também comuns. Isso mostra que a liderança de Deus muitas vezes começa no ordinário para atingir propósitos extraordinários. Talvez você pode achar que não está pronto ou que a sua história é simples demais. As pessoas frequentemente elas duvidam das suas próprias capacidades ou sentem-se até mesmo despreparadas para grandes desafios, oportunidades ou fases da vida. É um sentimento comum de insegurança, mas é justamente aí que o chamado de Deus aparece no cotidiano. Ele nos encontra enquanto estamos procurando jumentas, como quem só está tentando aí resolver a vida. Outra coisa que o discipulado ele também precisa ensinar é que o chamado é real. Isso ajuda ao crente a entender que os anseios, os dons, as direções que sentem não são meras invenções da mente humana, mas sim a voz de Deus através do Espírito Santo direcionando as suas vidas para um propósito específico, um propósito ordenado por Deus. Deus vê, escolhe e confirma, mas o chamado não é um troféu, é um ponto de partida. A onisciência e a atenção de Deus para com os indivíduos, reconhecendo aí os seus corações, potenciais, o seu papel, que pode se desempenhar aí em seus propósitos específicos, ou seja, a escolha de Deus. Não significa que a pessoa está pronta, mas que está sendo convidada a começar um caminho. Samuel ele reconheceu isso em Saul. O povo depois ele vai reconhecer também. Mas o mais importante é que Deus viu algo em Saul e ele vê algo em você. Resta saber o que vamos fazer com esse chamado. Existe um potencial ou valor inato em cada indivíduo, muitas vezes invisíveis para nós mesmos, mas perceptível somente para Deus. Isso se refere a um senso de propósito, uma vocação ou um chamado a ser cumprido. É a ideia de que fomos criados com um propósito específico que vem
diretamente do coração de Deus. O reconhecimento do potencial é apenas o primeiro passo. A ação, ou a falta dela, vai definir o resultado. A história de Saul serve de alerta, pois ele começou bem, mas sua desobediência e insegurança acabaram por levar à sua rejeição como rei. Ilustrando que a resposta ao chamado é um exercício contínuo de fé, de obediência, de desenvolvimento pessoal. E isso está relacionado diretamente ao discipulado. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título O Espírito veio, mas a insegurança ficou. O Espírito veio, mas a insegurança ficou. Neste tópico veremos que Deus, Ele é o Senhor da história. Muitas vezes não reconhecemos seus caminhos, nem seus propósitos, mas sabemos que a sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Senhor, Ele é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Não são de Saul. Alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção, ela era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Quando Samuel ungiu Saul, algo poderoso aconteceu. Ou seja, o Espírito de Deus veio sobre Saul e o capacitou. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério, conforme podemos ver em Efésios 4, dos versículos do 11 até o 14. Hoje não necessitamos mais do azeite para a separação da pessoa que estarão aí trabalhando na igreja ou no campo missionário. O Senhor, Ele capacita no momento da conversão cada pessoa com os dons escolhidos por Ele para o trabalho na igreja. No caso de Saul, ele profetizou, foi cheio de ousadia e sinais claros confirmaram o que havia sido dito. Até os que conheciam se perguntaram o que aconteceu com o filho de Quis, conforme podemos ver em 1 Samuel 10, no versículo 11. O humilde trabalhador rural que procurava jumentas estava a caminho de tornar-se um líder militar e civil. O Espírito de Deus se apoderou dele, de acordo com o versículo 10, como vimos. Os seus conhecimentos, as pessoas que o conheciam ele ali, começaram a perguntar o que tinha acontecido com ele. Os versos de 6 até o 11 mostram a criação de um novo homem, pois Samuel tinha dito a Saul que ele se tornaria outro homem. Deste modo, vemos aqui o exemplo de redenção. Deus mudou o coração de Saul em outro. Vemos também a renovação, pois o Espírito de Deus se apoderou dele, tornando Saul capaz. E encontramos o reconhecimento de todas as pessoas que conheciam Saul e o conheciam bem. Eles viram que houve uma mudança e que parecia um dos profetas. A notícia se espalhou por Israel. Era evidente que Deus estava com ele. Saul era uma das menores tribos, estava dentro de umas menores tribos de Israel, que era Benjamim, e de uma família com pouca influência. Ele próprio expressou surpresa até com a escolha, o que pode indicar uma sensação de inadequação para a posição de rei. A ideia de liderar uma nação inteira é expressa aqui nesse momento. Mas ele viu que ele poderia contar com Deus. Mas na hora de se apresentar publicamente,
como rei, nós vimos o que aconteceu. Saul estava escondido, literalmente escondido entre as bagagens. O ato de se esconder pode ter aí sido uma reação ao súbito foco da atenção de todos sobre ele, um homem de natureza reservada e humilde. O homem que foi cheio do Espírito se escondeu. Mas por quê? Porque o chamado não anulou a sua insegurança. Isso toca profundamente a gente, porque a gente imagina que se Deus escolhe uma pessoa, enche essa pessoa do Espírito, dá sinais claros, então tudo fluirá com segurança, ousadia e paz. Mas nem sempre assim, a gente vai ver as coisas acontecerem. Ainda assim, vemos aí medo, nós mesmos sentimos pequenos e nos escondemos. É de fato, muitas pessoas chamadas por Deus vão ter que enfrentar medos internos antes de assumir o que Deus lhes confiou. E que sempre aí, é um processo. A gente pensa que é um processo imediato, mas não. A insegurança pode não impedir o chamado, mas pode atrasar o crescimento. Se você já foi escolhido e se escondeu entre as bagagens, saiba que não está sozinho. Saul escondeu, Moisés relutou, Jeremias hesitou, mas todos foram lembrados de que Deus não chama os prontos. Ele está disposto a investir, preparar aqueles que Ele chama. A pergunta que fica é: você vai continuar se escondendo ou vai sair das bagagens e confiar naquele que te chamou? E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título Ouvindo a Palavra, mas não a praticando. Ouvindo a palavra, mas não a praticando. Veremos neste tópico que Samuel, ele não apenas ungiu Saul, ele também deu instruções claras. Espere 7 dias, então eu irei e oferecerei sacrifícios. Está lá em 1 Samuel 10:8. Samuel deu a Saul instruções claras sobre a sua jornada imediata após a unção. Sinais proféticos que se cumpririam. E, crucialmente, a ordem de esperar por ele em Gilgal, para oferecer sacrifícios antes de qualquer batalha. A obediência a essas ordens divinas era fundamental para o seu reinado. A clareza das instruções visava estabelecer a autoridade de Deus sobre o rei. Era Saul o líder de Israel, mas deveria sempre se submeter à vontade de Deus. Vontade expressa através do profeta Samuel. Saul ouviu, concordou, recebeu a direção do profeta, mas, como sabemos, pelos capítulos seguintes, ele não obedeceu. Saul falhou em obedecer a estas instruções em momentos cruciais. Em Gilgal, de acordo com 1 Samuel, capítulo 13, com medo da dispersão do seu exército, da aproximação dos filisteus, Saul ficou impaciente e ofereceu ele mesmo o sacrifício, em vez de esperar por Samuel durante aqueles 7 dias determinados por Deus. Isso nos mostra algo muito sério. Receber uma palavra não significa vivenciá-la. O chamado é uma semente, mas a obediência é o solo onde essa semente precisa ser plantada. Essa desobediência e outras que estudaremos mais à frente, em outras lições, resultaram na rejeição de Saul por Deus, como rei de Israel, demonstrando que a obediência a Deus era mais importante do que sacrifícios ou pretextos humanos. Sem obediência, até os mais belos chamados se tornaram promessas perdidas. A desobediência de Saul resultou na rejeição por parte de Deus, não só ao seu reinado, como também à sua dinastia. Saul não teve herdeiros
para assumir o trono que Deus o concedeu. Na próxima lição, nós veremos Samuel confrontar Saul com a famosa frase: a obediência é melhor do que o sacrifício, que é registrada aí em 1 Samuel 15, 22. Como consequência, o reino foi tirado de Saul e dado a Davi, um homem segundo o coração de Deus, que se mostrou obediente. Muitas vezes, nós caminhamos com pessoas que têm experiências incríveis com Deus. Elas ouvem a palavra, se emocionam, têm dons, mas na hora de obedecer, na rotina, nas instruções simples, travam. Ou como Saul, agem por impulso, medo ou vaidade. É fácil ouvir, é bonito receber, mas difícil mesmo é obedecer. Portanto, o exemplo de Saul ilustra que a autoridade e as bênçãos prometidas estavam condicionadas à sua obediência. A falta dessa obediência transformou seu belo chamado para estabelecer uma dinastia real em uma promessa perdida. Ainda mais quando a obediência exige espera, humildade, renúncia ou até mesmo silêncio. Saul se perdeu porque quis lidar do seu jeito, sem seguir o direcionamento de Deus. E essa é uma armadilha comum, achar que saber o que Deus quer já é suficiente. Discipulado precisa formar pessoas que fazem mais do que ouvir boas mensagens. Gente que vive o que aprende, conforme está registrado em Tiago 1, 22, que obedecer mesmo quando não se entende tudo, que prefere perder o controle, mas manter a fidelidade. Se queremos viver o chamado de verdade, temos que ser mais do que ouvintes, precisamos ser praticantes. E neste caminhar chegamos à conclusão desta quinta lição, deste primeiro trimestre da revista Palavra e Vida. Aprendemos na lição de hoje, aqui no nosso canal, que o chamado soberano de Deus, ele vai desenvolver naqueles que ouviram a sua voz. A capacitação divina necessária para líderes improváveis, como ocorreu com Saul. Também vimos a importância da transformação interior, que só pode ser feita pelo Espírito Santo. E a consequência é o processo de confirmação de Deus, com sinais públicos e privados. O chamado de Saul foi legítimo, ele foi escolhido, ungido, capacitado e confirmado, mas ainda assim se perdeu. E não foi por falta de dom, nem por ausência do Espírito, foi por desobediência, por insegurança não resolvida, por não levar a sério o que Deus havia dito. Vimos desta forma as sementes da futura falha de Saul, mostrando que obediência contínua e comunhão são cruciais, não apenas para o bom começo. Essa é mais uma lição difícil, mas necessária, porque às vezes confundimos chamado com aprovação plena. Achamos que ser escolhido já basta. Mas o discipulado verdadeiro nos lembra: Deus não quer somente começar algo em nós, Ele quer ver isso frutificando até o fim. A vida cristã não é uma largada empolgante, é uma jornada de perseverança. Precisa ensinar que a fidelidade ao longo do caminho importa mais do que o entusiasmo do início. Se Deus te chamou, isso é maravilhoso, mas você está andando com Ele hoje? Está obedecendo o que já sabe? Está crescendo no processo? O chamado é o começo, a obediência é o caminho que nós devemos seguir. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir.
com 3 reflexões propostas pelo pastor João Nogueira. Na primeira reflexão, 2 perguntas. Você tem valorizado mais o chamado de Deus ou a caminhada de obediência após ele? Qual das 2 áreas você precisa reforçar hoje? Nós vimos então que no relato bíblico o rei Saul ele demonstrou inicialmente uma grande obediência, não é isso? Ao chamado para liderar Israel. Mas a sua consequente repetida desobediência a Deus, mesmo após ser ungido rei, resultou na perda de seu reinado. Então a história de Saul sugere que, na perspectiva bíblica, a obediência contínua e a fidelidade ao chamado são mais valorizados do que o chamado em si. Na segunda reflexão, outras 2 questões. Existe alguma bagagem onde você tem se escondido, mesmo já tendo recebido a direção clara de Deus? O que te impede de sair dali? Nós devemos ter muito cuidado para não impedir a ação de Deus nos nossos ministérios. Isso por causa de empecilhos que produzem obstáculos, impedimentos, estorvos, atravancos, dificuldades e muitos embaraços e entraves, como barreiras e contratempos e problemas para o avanço da vontade de Deus. Em nossas vidas, nós devemos ficar atentos, porque basicamente qualquer coisa que atrapalhe, que dificulte ou impeça a realização de algo de Deus em nossa vida, tem que ser afastado. Na terceira e última reflexão, mais 3 indagações aí. Você tem praticado o que já ouviu de Deus? Ou tem vivido de palavra em palavra sem aplicação prática? O que precisa mudar para tornar sua fé mais constante? Essa questão de praticar o que se ouve de Deus é central em toda a narrativa bíblica. E o exemplo de Saul ilustra vividamente aí aquilo que se deve fazer, praticar as instruções divinas diretas. A história de Saul demonstra que o conhecimento ou a audição somente da vontade de Deus não são suficientes. A prática ou a obediência é o que realmente importa. Dessa forma, hoje aqui nós estudamos no nosso canal 1 Samuel, no capítulo 10, com o tema Chamado não é suficiente. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione também o sino das notificações e compartilhe com os irmãos aí da sua igreja, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima lição, nós estaremos estudando a de número 6, com o título Obediência é melhor que sacrifício. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?